Olá pessoal, aqui é o professor Grins do canal matemático.com e hoje nesse vídeo vamos tratar então da energia potencial elétrica. A energia potencial elétrica relaciona força com energia. Isso quer dizer que nós temos uma força, que é uma grandeza vetorial, e nós relacionamos com uma energia, que é uma grandeza escalar. É muito mais fácil, vantajoso e simples trabalhar com uma grandeza escalar do que com uma grandeza vetorial que pode ter componente em x, componente em y, componente em z, três componentes vetoriais. E aqui nós trabalhamos com uma componente escalar, ou seja, com um valor escalar. Mas para que isso possa ser feito, algumas condições devem ser respeitadas. A condição é que só podemos fazer essa relação quando a força for conservativa. Mas o que quer dizer conservativa? Conservativa significa dizer que se eu for de A para B, por qualquer um dos caminhos escolhidos, o trabalho realizado será o mesmo. Então vamos destacar uma pequena porção daqui, onde tem uma força aplicada e o dl é um pedaço muito pequenininho. Vamos ampliar isso aqui com a nossa lupa. Aí está então ampliado o que nós temos, dá para ver que essa distância, que é muito pequenininha, foi ampliada, para a gente entender melhor. Não é uma distância, é um deslocamento, é vetorial. A força também é vetorial aplicada a essa partícula aqui, vamos dizer, durante essa trajetória aqui, tão pequena que isso aqui é uma linha reta. Então, nós podemos multiplicar a força pelo deslocamento, dois vetores, dá um escalar. Veja, já estou transformando, então, o vetor força em energia escalar. É o nosso pequeno trabalho nessa trajetória. Como é que a gente soma, como é que a gente junta todos os trabalhos durante todo o percurso? E aqui está então a integral. Essa porção aqui a gente integra, soma todas as pequenas porções e temos o trabalho total. E aqui a força vezes o deslocamento, o produto escalar. Outra coisa que vocês devem saber é que a variação da energia potencial é igual ao negativo do trabalho realizado. Sempre assim. Vamos então tentar entender essa figurinha aqui. Eu tenho uma carga positiva e uma placa positiva. É claro que o positivo com positivo se repele. Então, essa carga vai querer ir para cá, uma força elétrica se apareceu, né, tentando empurrar ela para cá. Só que eu aplico uma força para cá, aplicada, que vai trazer contra a vontade dela, ela para cá para o B. Então, de A para B, ela vai ir por causa da força aplicada que puxa para cá. E o deslocamento também é para cá. Então, força puxa para cá, ao contrário da força elétrica, deslocamento aponta para cá. Então, a força aplicada e o deslocamento estão em sintonia. Dá para ver que a força elétrica vai produzir um trabalho negativo porque está contra o deslocamento. Então, vai ser negativo por causa disso. Já o potencial elétrico daqui, se a carga estiver aqui, ela tem um potencial. Se ela estiver bem pertinho aqui, ela aumenta o potencial dela, porque ela está mais perto daquilo que ela quer se afastar. Se eu soltar, ela vai chispar para o outro lado. Então, daqui tem um potencial menor, aqui o potencial aumentou contra, né, a vontade da carguinha, ela veio para cá, está mais assim, repelida, com mais força elétrica, está com potencial maior. Tente relacionar isso com uma coisa conhecida. Aqui tem um prédio, tem uma altura inicial, e o peso aponta para baixo, e uma força aplicada puxa para cima, contra a vontade. O peso quer puxar para baixo porque está sendo atraído pela gravidade. Eu faço uma força aplicada para cima. Então, sai dessa altura pequena para essa altura maior, H2. Então, a potencial gravitacional, a energia potencial gravitacional, ela aumenta. E o trabalho é negativo porque está contra o deslocamento. Ó. Mas ambos são iguais. A energia potencial gravitacional e o trabalho realizado são iguais, só que um é negativo e o outro é positivo. E é essa relação que podemos fazer para comparar isso com algo que nós já conhecemos. Então, usando essa relação que variação da energia potencial é igual a menos trabalho, nós podemos concluir que a energia potencial elétrica é energia potencial elétrica em B menos A. Isso é a variação. Então, o B menos o A.
igual, e o trabalho é força vezes deslocamento. Melhor, força, produto escalar, deslocamento, são dois vetores, com sinal negativo na frente de A até B. Aí está a relação e a formulazinha. Sabendo que força é Q vezes E, podemos substituir a força por Q vezes E, onde E é o vetorial. Caso vocês queiram dar um print na tela, eu deixei a folha deitada, que daí ela ocupa todo o espaço da tela. Bom, aconselho vocês agora a fazer um print na tela para ficar com essas duas situações gravadas, porque é uma analogia entre a energia potencial elétrica e a energia potencial gravitacional. Então vamos fazer uma comparação com alguma coisa que a gente tem mais facilidade de aceitar, que é a energia potencial gravitacional. Como vocês podem ver aqui, nós temos a variação da energia potencial igual menos o trabalho, realizado pelo campo. O campo é a gravidade. E aqui também a variação da energia potencial é menos o trabalho realizado pelo campo elétrico. No caso, o que nós temos aqui é uma massa que tem um peso puxando para baixo e eu estou com a força aplicada, levando ela para cima contra a vontade dela, contra o que seria o natural. Então, o deslocamento e a força estão apontando para o mesmo lado, para cima. E o peso para baixo, que é contra o deslocamento. Logo, a energia potencial gravitacional é óbvio, é fácil de ver que aqui é menor e aqui é maior. Por quê? Porque tem mais altura. Conforme eu coloquei aqui em cima, energia potencial gravitacional é maior em B do que em A. Só que o trabalho é negativo, mas ele tem o mesmo valor. Só que ele é negativo porque o deslocamento é para cima e a força-peso é para baixo, 180 graus. Então, variação da energia potencial gravitacional menos o trabalho, aplicado pela força campo, pela força de campo. E aqui a mesma coisa, o campo aqui é o campo elétrico. Eu estou querendo com essa carga positiva aproximar essa carga negativa e ela não quer. Leva ela à força mesmo assim. E a força elétrica é negativa porque é contra o trabalho, é contra o deslocamento. É o sentido contrário ao deslocamento. Mas eu trago ela daqui até aqui. Aí ela aumentou a energia potencial que ela está mais fortemente repelida. E o trabalho em todo o trajeto foi negativo. Tá? Então a variação da energia potencial é igual ao negativo do trabalho. Discutindo então agora a fórmula, aqui que entra o nosso nível superior, a variação da energia potencial gravitacional é o B menos o A e o trabalho é o peso, que é a força, vezes o deslocamento integral de tudo, de A até B, para poder achar o trabalho. Tinha me esquecido de botar o menos aqui na frente. Bom, substituindo peso por mg, fica assim, né? O m é uma constante e o g é o vetor gravidade. Se eu usar como referência inicial a comparação da energia, sempre é em relação a alguma coisa. Eu vou usar como referência o chão, que é o zero. Então, é o meu ponto inicial. Claro que no zero a energia potencial gravitacional é zero, porque não tem altura. Então, eu substituo no lugar disso aqui, zero, e fica que a energia potencial gravitacional lá em cima, né, é calculada por isso aqui em relação ao chão, mas daí a gente não diz que é em relação ao chão. Então vocês viram que sempre tem que ter uma referência. A mesma coisa sucede aqui. A variação do campo, a variação da energia potencial elétrica é igual ao negativo do trabalho. E aí coloca a mesma coisa. Só que agora é FA, não peso como aqui. E aqui é o DL, o mesmo DL, pode ser DL. Aqui é zero, por quê? Porque eu boto a minha referência lá no infinito. Aqui, ó. Lá no infinito é aproximadamente zero, porque está bem longe da placa, tá? E não tem nenhuma energia potencial elétrica, é zero. E aí fica a mesma coisa, né? Só estou comparando aqui a força elétrica Q vezes E, e a peso é massa vezes gravidade. Só para fazer uma comparação dos dois, que é a mesma coisa, né? Então o potencial elétrico lá no ponto B em relação ao infinito, e aqui é em relação a zero, os dois têm uma referência, é isso aqui. O Q saiu para fora porque o Q, ó, colocando o F ali, ó, ele é constante. E aí fica só que o campo é o vetor produto escalar entre o vetor e o deslocamento. Aí está. Vai dar um valor escalar. Transformamos vetorial em escalar nos dois casos aqui. Bom, vamos fazer um exercício retirado do Halliday para a gente poder praticar um pouquinho.
Eu omiti o texto por questões mais práticas, para ficar mais prático, e vou só descrever a situação. Mas quem quiser ir lá no Rally ler o texto, fique à vontade. Nós temos aqui um campo elétrico entrando dentro do chão. Deixa eu botar aqui, tem que ter aí, é vetorial, né? E esse campo elétrico está entrando no chão aqui, que está negativo. Tem uma carga aqui, que está aqui, ó. Essa carguinha Q. E ela está subindo, se afastando do campo da carga negativa. Ela vai chegar lá numa posição de 510 metros de altura. Então ela vai se deslocar nessa distância aqui. Suponha que esse campo aqui é constante, ele não muda. Então essa é a situação. Campo elétrico aqui, negativo, carga se afastando e tem que chegar lá em cima a essa altura e o campo está aqui. Carguinha foi dada também ao elétron. Pergunta, qual é a variação da energia potencial elétrica? Aqui está. Então é isso aí. Qual é a variação da energia potencial elétrica? Temos que saber, então, colocar em que fórmula essas grandezas, as dimensões aqui que a gente tem. Temos que colocar numa fórmula. E que fórmula seria esta? E aí está a nossa fórmulazinha, então vamos começar a analisar a situação. Já coloquei aqui a substituição da força pela carga e o campo, que é o que eu tenho. Então a fórmula vai ficar novamente assim. O campo e o deslocamento desta vez, o deslocamento é para cima e o campo é para baixo. Coisa bem diferente do que tem ocorrido até então. Isto implica em um ângulo de 180 graus. E o produto escalar pode ser escrito em função desse ângulo. Temos uma relação que nos autoriza a fazer isso. Aqui está ela. Esse aqui é produto escalar e isso aqui é vezes, não é mais vetor, tá? Então, esse produto escalar, isso é o módulo desse e o cosseno do ângulo entre eles. Substituindo tudo, chegamos a esse resultado aqui. Podemos colocar esse resultado lá dentro e continuar a nossa integral. Vamos substituir então, carga foi dada aqui. Este valor está aqui, dt não, dl, certo? dl. E é negativo. Ok, eu acho que agora podemos então executar o cálculo. Só que de 0 a 510 é a distância percorrida, ou deslocamento melhor. Então, concluindo, né, integral de dl, substitui e tem isso aqui. Então, esta é variação da energia potencial é negativa. O que significa isso, esse número? Significa dizer que ao subir, elevar essa carga daqui até aqui, a energia potencial elétrica teve uma redução de 1,2 vezes 10 elevado a menos 14. Então ela, na verdade, diminuiu. É isso que quer dizer. E dá para ver claramente que aqui ela está sendo repelida bem fortemente, muita energia, e quando ela estiver lá em cima, ela está mais afastada, vai estar menos interação, portanto, menos energia potencial elétrica. Mais um exercício, então, para a gente fazer retirada do Rayleigh, diz o seguinte: na figura um próton se desloca de I para F, daqui para cá. E tem um campo aqui. Esse campo, ele está apontando para cá, então isso quer dizer que aqui é positivo e aqui é negativo. Então, o campo elétrico realiza um trabalho contrário ao deslocamento, porque se ele está vindo para cá, deslocamento aqui, né? 180 graus. E aí a pergunta, o campo elétrico realiza um trabalho positivo ou negativo? Já dá para ver que é negativo porque ele está contra o deslocamento. Mas fazendo uso da nossa fórmulazinha, para ficar de nível superior, né? O trabalho é produto escalar, o integral do produto escalar desses dois aqui. Só que daí eu posso usar aquela formulazinha que nós temos, o cosseno de 180, que é o ângulo entre a força e o deslocamento. Esse mesmo aqui só com negativo. Isso aqui não é mais produto escalar, é multiplicação. E o negativo passou para fora aqui. Então o trabalho é negativo, perfeito. Como a gente tinha visto, porque a força elétrica está apontando contra o deslocamento. Então é negativo mesmo. Próxima pergunta, a variação da energia potencial elétrica do próton aumenta ou diminui? Bom, dá para ver que se está aqui, ó, eu trago mais perto, mais força de repulsão, logo eu tenho mais potencial, mais energia armazenada, que essa força aqui aplicada, né, colocou dentro dessa partícula aqui. Então aumenta. Mas podemos também chegar à seguinte conclusão, variação da energia potencial elétrica é
o negativo do trabalho. Se o trabalho é negativo, então a variação da energia potencial elétrica menos, o trabalho já é negativo, a gente viu que ele é negativo, menos com menos dá mais, dá positivo. Como a gente tinha visto, chega daqui para cá mais perto da carga geradora positiva, mais potencial vai ter. Ok, pessoal? E com isso, então, encerramos esse vídeo. Em breve estaremos postando outros vídeos, inclusive a continuação deste.